Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu tenho certeza que é do interesse de todos, porque nós aqui no Brasil, principalmente, vamos ter um conhecimento de algo que muita gente desconhece, né? A gente só conhece uma coisa em parte. Quem foi que descobriu o Brasil? Todo mundo vai responder Pedro Álvares Cabral. E daí? Quem foi Pedro Álvares Cabral? O que ele tinha? Ele achou o Brasil por acaso? Como foi essa história toda? Então, ninguém melhor para poder contar esta história e quem era Pedro Álvares Cabral e os demais que vieram aqui, ninguém melhor do que o historiador, filósofo, escritor e fundador da comunidade teológica portuguesa, Vítor Manuel Adrião. Como é que você está, Vítor? Tudo bem? Tudo bem, eu estou aqui. E o senhor também? Tudo bem. Prazer receber você outra vez aqui no Vida Inteligente. Muito obrigado. E eu tenho uma. Vamos começar aqui a minha primeira dúvida aqui. Como fui criado no Brasil, você sabe, eu nasci na Grécia, mas vim para cá com 3 anos e fui criado no Brasil. Aprendi a história do Brasil do jeito que me foi contada, né? Aprendi na escola, Pedro Álvares Cabral, descobri o Brasil no 21 de abril de 1500. Eu quero saber, primeira questão, essa descoberta do Brasil, já vamos entrar na parte que não se fala na escola nem nada. Essa descoberta no Brasil foi algo por acaso, Vítor? Não. A rota sudoeste, portanto, de Sagres, passando por Cabo Verde, São Tomé e descendo para o oeste, portanto, descendo de sul para o oeste, apanhando as correntes marítimas do Golfo da Guiné, vai, tanto no passado como ainda hoje, o navio vai parar a Porto Seguro. A marinhagem de Cabralina, ao serviço de Dom Manuel I, o rei Dom Manuel I, conhecia estas rotas. Todos eles vieram da escola de Sagres, a escola marítima de Sagres. Todos eles tinham informações superiores em navegação de alto mar. Todos eles tinham heranças e documentos, heranças documentais, cartográficas, etc., dos árabes, antes dos árabes, dos romanos, antes dos romanos, dos fenícios. Todo este aglomerado de saberes estava concentrado na escola de Sagres. A descoberta do Brasil já era conhecida. Alguns autores, como o autor da Cito Orbis e outros mais, até o próprio Vasco da Gama ancorou na sua viagem para Calicut, como foi depois o Cabral, ancorou de frente às costas brasileiras. O Brasil já era conhecido nas sagas nórdicas ou irlandesas como a ilha I-Brasil ou I-Basil. Portanto, há um conhecimento profundo de que realmente há a ilha encantada do Ocidente no mar profundo, precisamente a oeste. Esta foi a rota estabelecida. Depois, mais tarde, sim, o Brasil, ao ser descoberto, isto é, uma coisa que estava incógnita e que se tornou conhecida, ao ser descoberto e com o passar dos tempos, adquiriu foros míticos, sagrados, esotéricos. Ainda voltando atrás, quando esta cavalaria do mar, esta cavalaria de demanda, a demanda dos oceanos, este grau navegando sob a espuma do velho Atlântico, chega a Porto Seguro, os tupinambás esperavam-nos, os saixês esperavam-nos. Por isso, o cruzeiro que o padre Henrique Soares mandou levantar no Areal Moreno, dourado das areias da Bahia, essas areias, esse cruzeiro, melhor dito, foi levantado quer pelos navegadores portugueses, o padrão, quer pelos tupinambás. E no final, na missa do Espírito Santo,
Isto foi pela Pascuela, quando se chega a 21 de Abril, na Missa do Espírito Santo, após o final da mesma, celebrada pelo Henrique Soares e os seus confrades franciscanos, porque vieram todos de Coimbra, onde o Henrique Soares era geral, dançaram. Os índios e os portugueses dançaram, cantaram, louvaram o mesmo Deus, seja ele Tupã, seja ele simplesmente o Criador, enfim, cantaram e dançaram, e entoaram loas a uma nova idade que em 1500 se levantava. Uma antevisão já do quinto sistema de evolução universal, a caminho do qual os luzes tomaram a primazia juntamente com os tupis. O fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, o professor Henrique José de Sousa, várias vezes falou, e com um certo ênfase, que a raça futura é constituída por o melhor dos lusos e o melhor dos tupis. Raça luso-brasileira, raça doirada. Portanto, Portugal não atravessou os oceanos e não chegou a novas terras para colonizar, mas sim para estabelecer civilização. Foi isto que a Escola de Sagres, dirigida pelo infante Henrique de Sagres, 8º governador da Ordem de Cristo, 8º mestre-geral da Ordem de Cristo, a sucessora, a herdeira universal da Ordem dos Templários, pretendeu fazer, a partir de Portugal, a partir do Brasil, estabelecer harmonicamente um laço que se pudesse distender em saber, em amor e em vontade a toda a terra habitável. Como diria o Fernão Lopes, o cronista do século XV, e se mais XVI, quero dizer, e se mais houvesse, lá chegaríamos. É este o sentido. É curioso que Henrique Soares dá uma inauguração espiritual ao Brasil e, mais tarde, um outro Henrique, já citado, da família Sousa, dá uma amplitude igualmente espiritual, mas também humana, ao Brasil. Isso acontece, Vitor, essa segunda do Henrique José de Sousa, do professor Henrique José de Sousa, e esse processo já se inicia naquela viagem dele para Srinagar, quando ele passa por Portugal ou não? Ou aconteceu em outra situação? Havia um casal que tinha casa em Lisboa, chamado um casal baronato, ele transmontano, portanto da zona norte de Portugal, ela galaico-asturiana, da zona dali da fronteira da Galiza com as Astúrias, a caminho de Oviedo, capital das Astúrias, estou-me a referir a ela, vinda de uma aldeia chamada Maris. Maris em espanhol, em Espanha, colada a uma outra Maris portuguesa em Trás-os-Montes. Refiro-me ao barão Henrique Álvaro Antunes da Silva Neves e à baronesa Helena Dolores da Silva Neves, que serviram de paraninfos ao Henrique José de Sousa. Quando ele vem para Lisboa, eles vão acompanhados de uma jovem que adotaram, Helena Iraci Gonçalves da Silva Neves da parte dos seus pais adotivos. Iraci quer dizer a lua faceira. Foi um apodo teatral que lhe foi imposto, Iraci. E então o Henrique, como que o pai dele
O comendador Jacinto estava muito ligado ao teatro, era empresário, sobretudo ao Teatro São João da Bahia, que era uma das belezas arquitetónicas do antigo Império Português do Brasil. No Teatro São João, eles foram atuar e levaram a cena uma peça teatral tintim por tintim. O principal tenor adoeceu. O Henrique, como sabia aquilo tudo de cor, foi ocupar o lugar do tenor. Ele tinha uma belíssima voz, ainda tenho aqui gravações dele, já com uma certa idade, e a voz mantém-se, voz de tenor, e cantou juntamente com a jovem Helena da Silva Neves, ou Helena Gonçalves da Silva Neves. Eles cantaram juntos a descida de Ulisses, no carro de Apolo, vindo à Terra acompanhado das deusas, enfim. Bom, este casal, ela era alguns meses mais velha do que ele, ambos com 16 anos de idade. Ela devia ter 5, 6 meses a mais do que ele de idade. Eles apaixonaram-se um pelo outro, foram fazer idílio amoroso na ilha de Itaparica, aí a ilha de todos os amores, a Tabaida de Nassau, e consumaram os seus amores junto de caixa ou caixa pregos, onde os barões tinham propriedade. Depois ela ficou grávida e ele teve que voltar para a casa dos pais, mas ele não se conformava porque a companhia teatral tinha de voltar ao continente, a Lisboa. Então ele fugiu de casa dos pais e embarcou com ela, usando o nome do barão da Silva Neves. E chegaram a Lisboa e estiveram no Palacete de Lisboa, no Palacete dos Barões, aqui próximo da Sé Patriarcal, na Rua do Barão. Não é o Barão da Silva Neves, a rua que lá está, é do Barão, junto a São João da Praça, mas esse Barão só vale o significado, o sentido. É o Barão de Alvito, é a Rua do Barão de Alvito, não é o Barão da Silva Neves. Bom, depois houve um acidente aqui, em Lisboa. Eu vou-me servir deste livro, A Ordem de Maris, para tirar aqui 2 ou 3 notas, para não me enganar. Pois não. E eles vieram para Lisboa em 1899. Saíram da Bahia, embarcaram no Minho e vieram para Lisboa. E no dia 27 de julho de 1899, quinta-feira, a carruagem dos moços vinham, os jovens enamorados vinham ali da zona do Alto de Santa Catarina, a Cátar, a Pura, de volta à Casa dos Barões, e no cruzamento da Rua Augusta com a Rua da Conceição, em plena baixa, a carruagem despistou-se. Dizem que houve uma tentativa de assalto. A mocinha ficou debaixo dos soldados, ele também sofreu algumas escoriações. Imediatamente foram socorridos por esses anónimos superiores, por esses incógnitos superiores, que apareceram a socorrê-los e levaram-nos a ela, levaram-na para o outro lado do mundo, para o mundo dos deuses, e a ele levaram-no para a Sé Patriarcal, a ela também ao início, para receber os primeiros tratamentos que recebeu lá no recanto da Sé, à entrada da Sé. Depois ela foi levada por esses adeptos superiores para o outro lado do mundo, direi assim, para não dizer preto no branco, ou branco no púrpura, ou amarelo no púrpura, que é a cor de Sintra, levada subterraneamente para Sintra e de Sintra para Sinaga. Sintra, ou Cala Xixita, Cala Tempo, Xixita ou Xista, como dizia o professor,
beleza. Portanto, a alvura do novo tempo. Do novo tempo é o que significa Sintra em Devanagari. Esses adeptos, ô Vitor, esses adeptos que socorreram, vamos dizer, no acidente de Lisboa, eles tinham consciência de quem era o casal? Eles prepararam o casal. Foi uma trama. A única coisa que eles não estava previsto na lei foi o acidente. Sim. O Henrique veio à descoberta da Índia vindo a Portugal como um novo infante, diremos assim, abrindo um novo ciclo. Eles estavam para ficar em Portugal. Quis a lei que, enfim, Deus escreve direito por linhas tortas, que realmente eles ficassem devido ao acidente, ele teve que realmente prosseguir a sua viagem para o norte da Índia, unindo o extremo oriente do mundo, o extremo ocidente do mundo, o Brasil, representado pelo Brasil, o grande ocidente do mundo ao grande oriente do mundo, Srinagar, o lugar dos Jinas, Srinagar ou Jinagar, o lugar dos Jinas, o chakra coronal, diremos assim, do mundo para o chakra Vibhuti, o chakra oitavo síntese, o oitavo chakra síntese do mundo, o Brasil. Para meio, Portugal, a laringe, o verbo, a palavra, sob a égide de Júpiter, ou enfim, o arcanjo que rege a Península Ibérica e toda a Europa. Ô, Vitor, esse acidente em si, que não foi previsto, claro, né? O que ele mudou o curso das coisas que as coisas tinham um curso, né? Estavam caminhando dentro dos conformes, como a gente fala aqui no Brasil. Isso que aconteceu mudou em que aspectos a história? Atrapalhou muito a missão, a tarefa? Eu escrevo direito por linhas tortas. No lugar de Henrique José de Sousa ficou na Bahia um moço que era um seu sócio, levado pelos adeptos de lá, pelos adeptos. O Henrique José de Sousa, desde nascença, foi protegido por 3 personagens muito estranhas. Um António Maceió, um Atanásio Chuchu. Estes adeptos colocaram um outro jovem, que era um autêntico duplo, um sócia, um turco, como dizem os orientais. Era um turco verdadeiramente ou não? De Henrique. Por isso, quando ele regressa ao Brasil, o avô repreende, então, uma semana fora de casa, não foi uma semana, foi um ano inteiro. Foi o tempo que, ou melhor, foi o tempo que o turco teve para suportar as coisas e aguentar, porque passado uns dias o turco também é recolhido e Henrique é obrigado a vir às pressas do Brasil para cá. O turco era para casar com uma senhora chamada Ercília Gonçalves. Henrique José de Sousa era para casar com Helena Iraci. Henrique José de Sousa com Helena Iraci interiorizavam-se em Sintra e ficava a coisa arrumada. O Honorato José de Sousa, Honorato Atniatvija, que é o seu nome secreto deste turco, também era um adepto. Era para casar com Ercília. Ercília, que é o orvalho celeste, que é o que o seu nome significa. Então eles iriam fundar a Sociedade Teosófica e ficaria assim, preparando o caminho depois para este Henrique e esta Helena já virem integrados nos avatares do futuro. Maitreya e Lakshmi ou Jefferson e Moria. Mas isto era um plano geral que estava assim preparado e Deus põe e o homem dispõe. O acidente de Lisboa alterou tudo. Fez parte. Depois no Brasil houveram outras intentonas, por isso dizer que Portugal é um ninho de nirmanacaias, negros, etc., não sabem o que é que estão a dizer. Simplesmente não sabem o que é que estão a dizer. Portugal é como diz Jeová, e agora sim aplico o nome pela primeira vez, ou Leonel da Silva Neves, ou Eduardo José Brasil de Sousa, conforme se quiser nas suas 3 dimensões, a Gardina, do Atina e da face da Terra,
é como dizia em 1972. Quem nasce em Portugal é por missão ou castigo. Isto é, aquele que tem uma missão superior, de um ser de categoria superior, tipo o Asura, por exemplo, e um ser de categoria simplesmente humana, ogiva, como diziam os orientais, enfim, para cumprir o seu karma ou o seu destino. Quem nasce em Portugal é por missão ou castigo. Não é por acaso que na Europa o único chakra, o único centro vital bioenergético que existe no espaço, no mapa mundi, e agora aqui no espaço continental europeu, é o de Sintra. É em Sintra que está o verbo, a laringe, a lei de Deus, enfim, a justiça divina, a sentença de Deus. Vítor, o que é Sintra? O que verdadeiramente está em Sintra? Qual é a ligação? Bom, eu queria que você estabelecesse o sistema geográfico português, né, que você já tocou em Sintra, e o sistema geográfico aqui do sul mineiro, que é São Lourenço. Qual é a ligação entre os dois? Me faz essa ligação, que eu sei que ela existe, né? Sintra, São Lourenço, o sistema geográfico português, que eu vejo que tem uma ligação gigantesca entre os dois países e a história da obra do Eterno sobre a face da Terra, são dois protagonistas, Brasil e Portugal. Isso é evidente, né? É tão evidente que a base da nossa conversa é a bandeira de Portugal do quinto sistema. Exato. Cá está. O professor dizia assim, mas ele repetia isto a miúde. Tudo o que acontece em Portugal reflete-se aqui no Brasil, na obra, e vice-versa. Toda a nossa obra tem a ver com Portugal. E assim a minha pessoa, pelas razões que já indicamos. Foi até no Salão Portugal, em Salvador, ficava junto ali do elevador Lacerda, vai lá por cima, na Bahia, que cortei os meus longos cabelos quando criança, para desgosto da minha mãe. Mas há aqui uma carta aos portugueses, datada dos finais de 1962, onde o professor diz: a teosofia, a sabedoria divina, no Brasil e em Portugal, corresponde a duas ramas da mesma árvore, que devem desenvolver-se em harmônico equilíbrio, como os braços de uma balança, na qual o fiel é a grande fraternidade branca, vibrando no peito do monarca universal, de cujo centro mesmo irradiam para as quatro direções os quatro animais das fins, expressão ideoplástica da suprema hierarquia assúrica. Eu estou em verdade e espírito nessas plagas, Portugal, origem da obra, porque aí sou exaltado com fé e amor. Eu sempre estou onde me amam e com aqueles que creem em mim. Depois, mais tarde, o professor ainda diz mais qualquer coisa, já em 14 de 3 de 1963. Estabelecidos assim os laços espirituais que de há muito, tenho a certeza, nos unem, qual acontece com o Brasil e Portugal, tereis sempre notícias nossas da obra e da instituição. Desse modo, nenhum livro melhor do que essa maneira de vivermos unidos para a vida e para a morte, de acordo com a lei que a tudo e a todos rege. Um grande abraço extensivo a todos os outros irmãos queridos, com votos de paz, luz e progresso, em harmonia de pensamento. A língua agartina, ou seja, um por todos, todos por um. Do servo, um servo, aquele que era o mestre perfeito, lição suprema de humildade. Do servo irmão muito grato, Henrique José de Sousa. Esse livro gigantesco aí, que livro que é esse, Vítor?
É um livro, quantas páginas tem isso aí? 600 por aí? Este livro vai ser reeditado. E eu vou... Qual é o título dele? Ordem de Mariz, Iniciação e Segredo. Está esgotado. Está sendo reeditado, está bom. E tudo o que eu estou aqui a dizer vai aparecer. Antes do final do ano, o livro estará na rua com uma outra capa, com um outro título, mas com ainda mais ampliado. Muito bom. Vítor, vamos... Fala, continua. Eu queria lhe responder. Primeiro, quando o professor fundou o Sistema Geográfico Sul-Mineiro... Isso. Pois... Ele fundou o Sistema Geográfico Sul-Mineiro a partir de 1934-35. Já antes dava lá Mirés, desde que passara pela primeira vez em São Lourenço de Minas Gerais, em 1921 e 28 de setembro, onde esteve lá, e ele apareceu o Cavaleiro das Idades, e então se chama a Montanha Sagrada de São Lourenço, o Monte Moreb, ou o Monte que tudo vê. Os olhos que tudo veem, o monte do poder. Bem, Moreb, ou o lugar do sol. O sol, o ocidente, a luz. Bom, é o Alcides. Bom, se São Lourenço tem 7 lugares consignados pelo próprio professor à volta, se Sintra tem 7 lugares consignados à volta de uma oitava, o professor o diz num outro trecho que é o seguinte, em que ele adianta o seguinte: Sintra está para o 5º sistema rondal ou de evolução universal, aquilo que os lusos e depois outros povos da lusofonia consignaram como o 5º Império, que não é português, mas é Portugal do verbo, da língua, da palavra, da laringe. O próprio professor o diz. O 5º sistema, e dilo numa carta de 2/5/1958, num livro dele, um livro interno, chamado Livro do Ciclo de Aquários. Ele diz: o 5º sistema será naquele lugar, isto é, em Portugal, na Serra de Sintra, onde a Sibila estampou o mistério do futuro, o mistério do 5º Império, também cantado pelo poeta lusitano, que fala de um só altar, de um só cálice de ouro, que há de luzir. Portugal, arquivo das raças de elite, principalmente a greco-romana, não podia deixar de ser o 5º sistema. Depois diz, ainda no mesmo livro, numa carta de 28/4/1958, quando o Bodhisattva Jeffersus, em 1800, Jeffersus, Jesus, o Cristo, realizou o Avatara dos Gêmeos no alto da Serra de Sintra, na zona da Cruz Alta, então, porque até hoje se chama a tal lugar o Pico do Grau. E isto diz tudo. Em relação ao grau em nosso tempo, já antes tinha revelado que a Serra de Sintra também é formada de 7 substâncias. É com estas 7 substâncias que nós iremos desenvolver daqui a pouco. De Val para Sintra, Val para São Lourenço. Já lá vamos. Lá nasceu a obra, na Serra de Sintra, no Avatara de 1800, apresentado os gêmeos espirituais por Jesus e Maria, Jeffersus e Bória. Lá esta mesma obra se ocultou no seio velado por 2 Kumaras, 2 seres de grande elevação espiritual, enquanto outros 2 acompanhavam as 2 cigarras que ficavam naquele túmulo frio e pétreo como o maior e o mais digno de todos os túmulos. Portugal, tu és a origem da raça brasileira, e esta formada por 7 elos raciais
que tu guardavas também no teu régio arquivo, como provam as tuas ruínas, a profecia da Serra de Sintra. Para os nossos ouvintes, para os nossos, enfim, telespectadores, a profecia de Sintra é a seguinte. Eu vou dar em latim, depois vou dar em português a tradução e depois vamos ao sistema. Voventur saxa literis et ordini rectis, cum videris oriens occidens opus. Ganges indus tagus aerite miravir, visu. Mercis commutavit sua uturque sibi. Tradução. Patente-me farei aos do Ocidente, quando a porta se abrir lá no Oriente. Será coisa pasmosa quando o Ganges trocar, segundo vejo, os seus efeitos espirituais com o Tejo. A união do Oriente com o Ocidente. E adianta JHS no livro do Grau, na carta 19 de 5 de 1950. Não é de estranhar, pois, que na Serra de Sintra, ao lado daquela profecia que fala da nossa obra, de modo indireto, para ser revelada por quem foi, embora que os lusitanos mais cultos a conheçam. Inclusive, através da Sintra pintoresca. Dizia, ao lado daquela famosa profecia, também ali esteja mais esta. Aqui, neste lugar, as águas pariram dos ventos. Apas, águas, ventos, vaiu. Os ventos carregados de sementes que tornam as águas profícuas, dando geração a novos seres, a novas criaturas, ou uma expansão civilizacional. Ora bem, as 7 substâncias, os 7 tátuas ou elementos subtis da matéria, com que Sintra, com que todos os montes santos são formados. Sintra, com estas 7 substâncias, tem ao centro Quinta da Trindade, com a sua Senhora do Ó. Ó Maria, começa assim o Evangelho de Lucas. Tem correspondência com o Brasil, com as cidades do sistema geográfico sul-mineiro ou não? Sim. Maria, diz Lucas, o apóstolo Mariano, assim começa o seu Evangelho. A Senhora Fecunda. Quinta da Trindade, em Sintra, o centro relacionado a São Lourenço. É aqui que se estabelece a ponte espiritual, a ponte humana também através dos discípulos de JHS, hoje rareando. Verdade, se diga, porque pelos interesses e pelos conhecimentos e pelas atitudes, a mais ou a menos valia dos tais obreiros, e já não falo daqueles que dizem que nós aqui somos um covil de malandros em Portugal, cada um é que sabe da sua, mas vamos lá aos princípios e deixemos o resto para lá. Quinta da Trindade de São Lourenço, Castelo dos Mouros, Pouso Alto, Santa Eufémia da Serra, de Sintra, Eufémia, a boa fêmea, a boa mulher, a boa mãe, e Itanhandu. Da Lua, como São Lourenço está para Zuaraci, simbolizado pelo leão por fora e pelo catetu ou javali por dentro, Zuaraci para o Sol Central, Castelo dos Mouros, Pouso Alto para o Sol, Itanhandu, Santa Eufémia da Serra para a Lua, Maria da Fé, no sistema geográfico sul-mineiro, para Setiais, ou abrangendo a já célebre Quinta da Regaleira, para Setiais aos Setiais, que vai dar no Odissonais, Vilas, por aí fora, não é? Os Setiais, Mercúrio, o ponto intermediário, a vontade de Deus. O Parque da Pena, com o seu palácio e a sua cruz alta, etc., para São Tomé das Letras. É aqui que se estabelece a ligação. Júpiter, tal como Setiais, repito, para Mercúrio, Júpiter. A Lagoa Azul,
para a Conceição do Rio Verde, Vênus. A Uruoca, a Jurloca, a Caverna da Luz, o Templo da Sublimação, para São Saturnino, Saturnino da Serra de Sintra, o ponto final do itinerário esotérico sintrense, ou início, depende de onde se comece, junto ao mar. Saturnino, Saturno. Portanto, tanto a Uruoca como São Saturnino para Saturno. Então temos Micael para o Sol, Gabriel, o Abraxas para a Lua, Samael para Marte, Rafael para Mercúrio, Saquiel ou Satiavel para Júpiter, Anael para Vênus, Cassiel para Saturno. E falta um, o oitavo, pois o oitavo é Aquebel. É o Pai, é a divindade, é expresso pelo Metratron, a medida entre o Sol do segundo trono e o Sol do terceiro trono, entre a face da terra e a altura ou os píncaros do céu, entre as profundezas da terra, Shambhala Lagarta, e às alturas os píncaros do céu. Enfim, o lugar do segundo trono, o lugar do amor e da harmonia e da sabedoria universal. Eis aqui Sintra e São Lourenço unidos. É isto, esmiuçando os termos com muitas bases nas cartas revelações do professor, para não pensarem que eu estou a inventar. Aqui não invento coisa nenhuma. Eu não sou inventor. Vitor, essa relação Brasil-Portugal, esotericamente, iniciaticamente, ela ainda continua forte, digamos assim, porque esses centros de força que você falou, esses do sistema geográfico português, eles estão tão ativos, vamos dizer, quanto aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, cada uma dessas cidades aqui do sistema tem representação, tem pessoas lá, tem gente trabalhando, digamos assim. Como é que é o sistema geográfico português? Como é que ele funciona? O sistema geográfico português funciona não com a orgânica, que deveria ter, não com a orgânica de uma instituição, mas com a orgânica da própria obra. Isto é, cada um dos polos assinalados, isto vale tanto para o Brasil como vale para Sintra, vale tanto para São Lourenço quanto vale para Sintra. Cada um dos polos representa uma embocadura, um lugar que leva ao paraíso ocultado, mas não perdido da humanidade. Portanto, eu penso que continua tudo ativo, tanto que nós estamos fazendo esta filmagem em vésperas do Dia de Portugal. É mesmo? Isalé, 10 de junho. Estamos em vésperas do Dia de Portugal. Quis a lei que assim fosse. Portanto, quis a lei, por causalidade, que assim fosse, e assim também é em Sintra, em Portugal. No Brasil, tudo é futuro. O Brasil é aquilo e se vai formando na medida em que as energias concomitantes de Sintra, de Portugal, para isso concorrem. O que está reservado para o Brasil, Vitor, esotericamente, assim, no seu ponto de vista? O que é que vai... Perdão? O que está reservado para o Brasil? Qual é o país do Brasil na obra do Eterno, na face da Terra? Isso que eu quero especificamente, assim, ver se eu consigo captar a dimensão do trabalho do Brasil dentro da obra. O Brasil, independentemente de seitas, de religiões, de movimentos, de ordens, de pensamentos humanos grupais ou dispersos, independentemente disso, está reservado como terra virgem que é, a berço de uma nova civilização. E com eles, o advento do Avatara, do Messias, da manifestação da divindade, num futuro que só ela própria sabe. Não vamos estar com datas balões, como as datas de 2005, 28 de setembro, que eu, há quase 40 anos, vi avisando, vai ser o dia da grande exceção.
Não é perguntar, então o que é a Maitreya para si? É um senhor muito bem vestido, com muito boa aparência, muito perfumado. Senhores, eu estou a falar do Cristo universal. O que está a acontecer neste momento é um interregno, é uma passagem intercíclica. Estamos numa grande confusão. É como dizia o Fernando Pessoa, hoje tudo é nevoeiro. E quer dizer, ainda nada está definido. O Brasil está predestinado, assim o queira os deuses e Deus, a ser o lugar, o poiso celeste na terra do Cristo Redentor, do Cristo Universal. Chame-se Miroco, chame-se Shenrazi, chame-se Maitreya, chame-se o que quiser. É o Salvador de vidas, é o Senhor do amor, é o Senhor da luz, é o Senhor de todos os tálamos, independente. Depois perguntava-se ao professor, professor, então e quando Maitreya vier, como é que a sociedade teosófica brasileira vai agir com ele e o que é que ele vai fazer com a sociedade teosófica brasileira? E o professor respondia sempre a mesma coisa, mas Maitreya vai querer saber da STB para alguma coisa? Obviamente não, estamos a falar do Salvador de vidas, do Senhor, Cristo não veio fundar nenhuma religião há 2000 anos. Isso foi criado a partir do século IV, a partir das ideias de São Paulo, a partir das ideias de Santo Atanásio e do mais. Não. Quando Cristo vier é para toda a humanidade. Se houverem obreiros condignos, verdadeiros macaras, verdadeiros assuras, reunidos num só nome, os de pequenos munis ou pequenos sábios, não é aqueles que decoram muitas coisas, têm que estudar muito para saber muito, para depois poder responder a Maitreya. Não sejam idiotas, por favor. Sejam dignos da vossa pátria, que é uma pátria de eleição. Vitor, nisso que você vaticinou aí para o Brasil, que você sabe que é o país do futuro, isso aqui, qual é a participação? Inclusive, você tem uma obra aqui, que nós estamos, é o título da nossa conversa hoje, Portugal, Dimensão Oculta, né? Que você publicou. Onde o Portugal entra nesse processo futuro do Brasil? Isso que eu quero encaixar essa questão. Portugal contribui do presente para o futuro com as suas energias e o futuro, assim, é criado a partir de São Lourenço para todo o Brasil. São Lourenço é a capital espiritual do Brasil. Sintra é a capital espiritual de Portugal. E São Lourenço é a capital espiritual de todo o continente europeu, de todo o continente americano. Sintra é a capital espiritual de todo o continente europeu, independentemente das querelas, das tricas e isto e aquele outro dos homens, os laços espirituais criados por Saichet e Cabral em 1500 ficaram para sempre. Já antes, a grande fraternidade branca, desde os tempos dos gêmeos espirituais fenícios, o Yetbalbel e Atabalbel, essa gente toda, já vinham preparando a obra. Quando se fundou o sistema geográfico, a partir de Airuruoca para Pouso Alto, no ano 1000, com aquele pessoal todo da Baixada Fluminense no sertão, era já realmente a formação de uma nova raça que se estava formando. Hoje, de acordo, isto aconteceu, preparando os ciclos, porque a obra tem 1000 anos de existência, no mínimo, em relação ao sistema geográfico. Hoje, está a ligação entre Portugal e o Brasil, independentemente, repito, de querelas, etc., de acidentes personalísticos, é para sempre inquebrantável. Para o Brasil está o Deus Akbel. Para Portugal está o Deus Arabel. Para o Brasil está a Pavanadeva. Para Portugal está Mitradeva. O aspecto temporal e o aspecto espiritual. As duas báculos e espadas. Quem é que os une? A Mitradeva e a Pavanadeva. Maitreya, o Senhor dos Três Mundos. O Senhor do Império Universal.
pelo qual vibra e se manifesta, desde os píncaros celestes, o Senhor de Mercúrio, o Senhor do Caduceu, o Senhor da Salvação, o Senhor dê pela sabedoria. Que belo. Você... Foi o Brasil? Quem é que tem a sua plasmação na Terra? Quem é que representou o Brasil como terra virgem? Precisamente uma virgem, digamos assim, não era virgem fisicamente, mas era a representação humana, era virgem espiritualmente, era uma pessoa extremamente amorável. Alá-mirá. Por isso, Aquebel partiu à dianteira dela, tal como ao inverso do que aconteceu em Lisboa em 1899, ela partiu à dianteira dele. E agora foi compensar. Estou-me a referir às expressões turcoísticas avatáricas humanas de Henrique José de Sousa e Helena Jefferson de Sousa. Agora o senhor, e eu sei perfeitamente bem que a pergunta pula no ar. Então, mas não havia aqui um problema qualquer entre ambos e não... Quais são os antecedentes familiares de Henrique José de Sousa? Henrique José de Sousa não era familiar, vamos lá, de Helena Jefferson de Sousa. E Ercília não tinha muitos filhos e era muito rica e se juntou com Henrique José de Sousa. Agora já estamos a entrar no personalístico, mas é muito importante pormos estas coisas no devido lugar, porque esta gente está cheia de confusões e tem muito grilo na cabeça. Não, meus senhores, não. Henrique José de Sousa é uma personalidade, Helena Jefferson de Sousa é outra personalidade, Ercília Gonçalves é outra personalidade e todos eles pertenciam a 3 famílias distintas. E talvez seja bom a gente citar aqui um bocadinho da cronologia de Henrique José de Sousa, que eram os seus antepassados, de Helena Iraci, quem eram, e de quem eram os antepassados de Ercília e quem era. O senhor concorda? Então, vamos lá. Podemos ser. Vamos aproveitar para a oportunidade. Jacinto José de Sousa Filho, que faleceu em 19 de maio de 1897, em Salvador da Bahia, casou-se com Maria Amélia de Sousa Guerra, filha de António de Sousa Guerra, nascido em Portugal e falecido em 1872, e de Maria Rosa Brasileira. Este Jacinto e esta Maria Amélia são os antecedentes de Henrique José de Sousa. Henrique José de Sousa nasceu em 15 de setembro de 1883 em Salvador, na Bahia. Casou-se em primeiras núpcias com Ercília Gonçalves, nascida em 29 de agosto de 1886 e falecida em 18 de julho de 1931. Filha de José Gonçalves, falecido em 1900, e de Custódia Gesteira Gonçalves, falecida em 1900 falecida em 1900, e ela, Custódia Gesteira Gonçalves, falecida em 1895. É isso. Ambos brasileiros. Não é 1935, ao contrário do que dizem alguns, não confere. Tal como não confere a Ercília Gonçalves já ter muitos filhos e, quando conheceu Henrique José de Sousa, já era viúva, etc. Como é que uma rapariga nascida, quando o conheceu com 16 anos de idade, já era viúva, já tinha uns 7 ou 8 filhos? Não confere. Os senhores, pensem um pouquinho. Puxem pela cabecinha, não leiam só os livros, raciocinem. Não ofendem um professor. Henrique José de Sousa casou-se depois, quando esta Ercília Gonçalves faleceu em 1931, passado uns anos, porque ele deixou fazer o período de novo. É que ele se casou com a Helena Jefferson de Sousa.
Henrique José de Sousa casou-se em segunda núpcias com Helena Jefferson de Sousa da parte dele, que ela era Helena Jefferson Ferreira. Ela nasceu em 13 de agosto de 1906 em Pontalete, Minas Gerais, filha do senhor João Augusto das Neves Ferreira, português, falecido em 25 de dezembro de 1945, e da senhora Agostinha, este português casado, a mãe dela, de Helena, Agostinha Castanho ou espanhola, falecida. Ela teve como irmãos a Helena, e isto está em gravações, e os mais antigos sabem disto. Teve como irmã, como irmãos, o António Castanho Ferreira, que era irmão dela. Tá, Castanho. Que nasceu em 8 de novembro de 1903 em São Paulo. E teve uma irmã, a Clementina Castanho Ferreira, nascida no Rio de Janeiro em 12 de outubro de 1914. Pois o Henrique e a Helena tiveram 4 filhos, que já se sabe, o Hélio, a Selene, o Jefferson e o Hermes. Os pais de Henrique José de Sousa, do mesmo modo que a segunda esposa, são aparentados com o famoso poeta português Guerra Junqueiro, um dos últimos maridos, e os barões Henrique e Helena Antunes da Silva Neves. É da mesma linhagem dos Sousa, na cidade de Salvador, a família do comendador Francisco Santos Sousa, por alcunha, o Chiquinho Santos Sousa, falecido já há muitos anos. É bom ter que colocar isto. E eu vou aproveitar para mostrar uma coisa que pouca gente viu. A cédula de nascimento de Henrique José de Sousa. Porque as pessoas pensam que o Henrique José de Sousa inventou uma cédula, etc. Ora bem, na paróquia de São Salvador da Bahia, onde ele foi batizado, aparece realmente o documento do seu batismo, portanto o documento paroquial, que eu estou aqui procurando, e quanto mais procuro, menos acho. Mas haveremos lá chegar, porque isto não está longe. Tudo isto vai ser, cá está. Este é o documento, este aqui é o documento paroquial de Henrique, este. Puxa, registro, é isso aí. O registro paroquial. Portanto, isto marca aqui exatamente a data de 1883, que foi o assentamento de batismo na paróquia de São Pedro, e isto está no arquivo da Cúria Metropolitana de São Salvador da Bahia, no livro 29, na folha 30, verso. Aqui está assinado, 28 de dezembro de 1984. Isto aqui foi quando se perdeu a certidão de nascimento, em 1984, para não haver confusões, porque as pessoas gostam muito de inventar coisas. E isto tem realmente o sinete da Cúria Metropolitana, portanto é a Cúria Metropolitana de São Salvador da Bahia. Vitor, para a gente encerrar, nós estamos quase em cima, eu quero saber a sua visão, a sua explicação sobre Maitreya. Você sabe que dentro do meio esotérico principalmente, Nova Era, essas coisas todas que a gente vive há muito tempo, existem diversas informações sobre Maitreya, né? Qual a visão que você tem sobre Maitreya? É um ser físico? É um homem? O que é? O que é Maitreya? Se ele tem os seus veículos humanos, tê-los-á, mas interiorizados no Mecatolã e em Caijá, isto é, nas capitais do mundo de Badagas e de Duarte, sendo ele próprio em Xambala, capital do mundo da Gata. Fala-se muito em Maitreya,
nas diversas religiões, o Sócio, o Imam Mahdi, Tudo. o Shirazi, o Encoberto, o Miroco, o Cristo Universal. Ele, o seu veículo mais denso, os seus veículos mais densos, devido à sua subtilidade, poderão muito bem ser o etérico. Logo, ele necessita de se expressar através de consciências físicas, tal a evolução destes seres. Seres que estão além de tudo que nós possamos conceber. Estar a definir o que é a divindade é estarmos a definir a nossa pequeneza. Que os movimentos New Age criam Maitreyas, etc. O Kalashaka Tantra, o Vishnu Bhagavan, outras escritoras sagradas do Oriente, os principais escritos em Pali dão-no como aquilo que há de vir o Bodhisattva. O Bodhisattva é o Buda de compaixão. É aquele que não vai mais além por amor da humanidade. E só isso já vale tudo. É aquele que indistingue as criaturas. Para eles são todos filhos de um mesmo Criador. Maitreya, o Senhor dos Três Mundos, Mai, Treya, Maya, Malha, ilusório, Treya, três, Trino, três mundos. O mundo físico, o mundo psicomental e o mundo espiritual. Ele é o Senhor da terra, do céu e dos infernos. Ou melhor, ele é o Senhor dos infernos, da terra e do céu. Está acima, participa das três essências. Infernos ou inférios, lugares inferiores, interiores. O paraíso não perdido, mas ocultado da terra, relacionado ao tema da Agartha. Portanto, Maitreya, como Imperador Universal, nesta sua função de Melquisedeque, de rei e sacerdote do Absoluto, Maitreya é aquele que há de vir. O seu corpo físico, ou os seus corpos físicos, acaso poderão já existir, mas não na face da Terra. E quando é que ele virá? A que horas virá? Eu não tenho aqui o horário do avião, mas é assim, ele virá quando os homens o ansiarem por ele, não tanto por, olha, dá-me isto, eu dou-te isto e tu dás-me isto, Sim. Quando os homens não necessitarem, não ansiarem por necessidade, mas por cooperação. As pessoas, qualquer coisa, invocam os mestres, as divindades, etc. Todos pensam favorecer-se, ninguém pensa em colaborar. Mas há uns anos atrás, o senhor dizem aqueles que sabem, o senhor Maitreya, numa das cerimônias de Vesak, lá no Tibete, em seu corpo astro-mental, voltou-se para os discípulos e disse-lhes: tudo o que dizeis é muito bonito, mas como me ides anunciar? E adiantou: se tiveres que renegar o meu nome por amor, renegai, mas amai. Cristo é a plasmação da divindade universal da qual nós somos partícipes. Nós, como células de um corpo vivo, apenas poderemos perceber e intuir, filosoficamente diremos assim, o que seja a essência viva que se chama o Cristo, o ungido, o Senhor de tudo. Agora, se há corpos preparados para ele, admito que sim, creio que sim. Mas estes corpos preparados para eles só são de adeptos perfeitos. Não, o singular perfeito nunca se dará com o plural.
E Cristo é todas as sílabas. É o hiper singular perfeito, independentemente de raças, de castas, de seitas, de países, porque Ele é o Senhor do Universo. Como diz a oração corânica, é o Senhor dos Universos, é o Senhor do amor, é o Salvador de vidas. Não temos consciência disso? Temos aqui um bichinho, nós estamos a ouvir isto, que nos diz, que nos impele a ir mais alto. Consciência imediata de outros mundos podemos não ter, mas filosoficamente temos. Já é o primeiro passo, porque não é o fenómeno que faz o menindra. É a sabedoria aplicada com vontade determinada em fazer o bem, o bom e o belo. E isto é amor. Amor a todos os seres. E não é preciso estar com a fronha arreganhada, com sorrisos idiotas para amar. É preciso provar que se ama, de facto. É isso. Bom, o recado está dado, né, Vitor? Obrigado, Vitor, mais uma vez, por você ter participado conosco assim, passar essa informação, né, que é muito importante a gente saber a ligação Brasil e Portugal, que ela continua, né? Sempre existe, os portugueses nos recebem muito bem, os brasileiros, e vice-versa. O reconhecimento brasileiro a Portugal, né? E esse carinho que une os dois povos. Então, alguma coisa além do nosso entendimento existe com toda certeza. Somos a raça gêmea, bimânica e atabimânica. Somos a raça doirada, somos a raça do futuro, onde as quinas de Portugal, eilas, se unem às estrelas do Cruzeiro do Sul. E só um céu de anil, raiado de esperança. Esperança num futuro melhor. E isso cabe a nós, portugueses brasileiros. E já agora também à Grécia, que é a pátria espiritual da Europa. Não tenha dúvida. Porque se Portugal tem o arquivo, a Grécia escreveu o arquivo. É isso. Vitor, obrigado, meu querido. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Fraterno abraço. Tá aqui. Muito obrigado também. É bom, gente. Olha, mais um esclarecimento. Portugal, a importância de Portugal na evolução brasileira, no crescimento da obra, né? Essa ligação, porque ainda faltou muita coisa, a gente não pode falar tudo, não tem condição em uma hora a gente falar uma série de coisas. Né? Numa outra oportunidade, mais para frente, quando ela se der, eu quero saber quem foram essas pessoas esotericamente, porque eu tenho o nome Eustáquio André Patunas hoje aqui, mas quem sou eu? Ela saber, eu posso ter alguma outra função. E essa função, algumas funções são muito bem conhecidas, e acho que no momento certo podem ser tornadas públicas. Então é isso, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.